Lá, combatente do canal Arte da Guerra. Quem está chegando agora, eu sou o comandante Robinson, tá? Esse aqui é um canal de análises militares estratégicas feitos por profissionais, o Arte da Guerra. Então você que está chegando, vamos dar o like, deixar o comentário, fazer a sua inscrição e compartilhar com você. Aí vocês estão ajudando, né, a análise abalizada a crescer no Brasil. Nosso assunto de hoje, uma notícia bastante interessante que deve impactar muito o cenário da guerra da Ucrânia. Vou ler um extrato dela para vocês e depois eu vou fazer o comentário, mas a notícia é muito importante. Ela diz o seguinte: a assistência dos Estados Unidos à Ucrânia parou, afirma a Casa Branca. John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, afirmou nesta quinta-feira que, devido ao impasse do Congresso, a assistência militar do país à Ucrânia está parada. A assistência que prestamos foi agora interrompida, disse Kirby, citado pela agência Reuters. Tá? As negociações em Washington duram há semanas e alguns membros do Partido Republicano querem que um eventual pacote de ajuda à Ucrânia venham acoplados verbas para apoiar medidas de segurança na fronteira sul do país, como o México, tema bastante relevante entre a base de apoio do partido. Bom, então é aquela história, vai. Vamos esmiuçar isso daí. Isso quer dizer que a Ucrânia não tem recurso? Não, ela deve ter os recursos residuais dela, tem muita coisa estocada, deve ter reservas, etc. Só que é uma situação que tende a persistir, por quê? Porque os republicanos sabem que Joe Biden precisa muito dessa ajuda para persistir na eleição e vão cobrar um preço altíssimo deles, a gente não tem dúvida disso. O que nós temos a dúvida é o seguinte: é mesmo que os Estados Unidos liberem essa verba, se a Ucrânia vai conseguir fazer alguma coisa daqui para frente. Por quê? A Ucrânia resolveu agora imitar a estratégia da Rússia, vão partir para posições defensivas. Só que aquelas posições defensivas da Rússia, elas foram pensadas, né, e projetadas com ênfase muito grande na logística e na rotação de tropas. Então você tinha tropas que não ficavam o tempo todo na frente, eram linhas sucessivas de defesa apoiadas por grandes campos minados, essa é que é a verdade, e tinham muita artilharia e fogos de apoio. Eu não acho que esse é o caso da Ucrânia, eu duvido que a Ucrânia vá conseguir emular os feitos da Rússia, e se o conseguir, também tenho muitas dúvidas que ela conseguirá fazê-lo numa frente muito grande. Eu penso que a Ucrânia caminha para um debacle. Por que eu estou falando isso? Porque além dessa posição, essas posições defensivas ficarem aguadas, né, não vai ter mais água do que suco, tem esse problema que eu já citei aí, tá, do dinheiro. Tá? A Europa não vai ter condições de bancar todo o papel dos Estados Unidos, de substituir completamente os Estados Unidos. A Europa está começando a entrar por um viés econômico bastante complicado. E a outra coisa que eu julgo muito importante é que, ao que tudo indica, a defesa aérea da Ucrânia ela está próxima a colapsar. Estão passando mais mísseis russos do que o desejado. Eles estão estraçalhando fábricas da Ucrânia. Teve um ataque a um prédio, aí, a um hotel, que morreram diversos oficiais, provavelmente inclusive alguns generais. E circula um boato aí, eu não tenho condições de dizer se é verdade ou não, mas eu preciso dizer porque o pessoal tem falado muito nisso, que essa história do secretário da Defesa dos Estados Unidos, né, o ex-general Lloyd Austin, ter um câncer, na verdade é mentira, que ele teria sido atingido na Ucrânia. Tem gente que está dizendo isso, eu não posso dizer que é ou que não é, seria uma temeridade muito grande eu afirmar taxativamente que isso aconteceu, mas a verdade é que ele não reapareceu, tá? O pessoal só fala que ele está internado no hospital, etc., mas a história tá bem esquisita aí, né? Tá bem complicada. Fato é, a defesa aérea da Ucrânia é um fator hipercrítico, né? Se os Estados Unidos não restaurarem a ajuda, eu não sei como é que a Europa vai se virar. A Europa diz que esse ano entrega 1 milhão de rounds de artilharia para a Ucrânia, diz que eles vão entregar. Olha, gente, esse 1 milhão, ele assim, dependendo do uso que você fizer, do uso diário que você fizer, ele vai dar aí para 3 a 6 meses no máximo, dependendo do consumo que você fizer. Se a Ucrânia quiser fazer uma operação defensiva, né, pródiga, como a Rússia fez,
vai gastar muito mais. Esse 1 milhão não vai dar para nada. Essa é a verdade. Se é que a Europa vai conseguir entregar isso. Eu estava ouvindo esses dias um comentarista português, ele falou uma coisa que é uma grande verdade, né? Para a Europa entregar isso daí, ela vai ter que deixar de entregar para os seus outros clientes. Isso vai acabar gerando um problema. Eu penso que essa guerra da Ucrânia e o cenário adjacente, eles bagunçaram completamente o mercado de armas americano. Por quê? Primeiro porque o pessoal está em fuga do dólar, e o dólar facilitava muitos contratos com os Estados Unidos, essa é uma coisa. Segundo que a Europa está completamente comprometida na Ucrânia, ela não tem condição de entregar algumas das promessas dela. Terceiro, que você tem o caso de Israel, que está sendo demonizado. Eu acho que daqui para frente o mercado de armas de Israel vai penar. Então vai ficar bom para quem isso daí? Para indianos, para chineses, para sul-coreanos. Né? O Brasil poderia aproveitar algumas oportunidades também, mas certamente não o fará, porque a nossa indústria de defesa é pequena. Por falta de visão estratégica de muita gente. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas eu acho esse quadro pavoroso. Então, o que acontece? Eu penso que nos próximos meses e anos aí nós vamos ter uma verdadeira revolução no mercado internacional de armamento. Já está acontecendo, na verdade. Ela já está acontecendo, né? Mas eu acho que a coisa vai se intensificar. Enfim, é o que eu falei logo que começou essa guerra, né? Eu falei 23 meses atrás, era o último dia de uma ordem mundial. Aquela ordem mundial acabou. Então, os Estados Unidos agora estão prometendo que vão atacar o Iêmen, e a gente vai acompanhar isso. Se houver esse ataque, a gente entra extraordinariamente no ar aí. Mas aquele mundo que a gente conheceu, ele acabou. Haja visto esse caso de Israel ser levado à Corte Internacional de Justiça, que é um abalo muito grande, mas a gente vai deixar Israel para os outros vídeos. Retomando o caso da Ucrânia, o que a gente pode dizer é o seguinte: o Zelensky está numa situação muito difícil, tanto interna quanto externamente. Tá? Internamente já começa a ter uma disputa, o pessoal já começa a falar em substituição dele. Externamente é que ele é visto como radioativo. Por quê? Todo mundo sabe que quando o Zelensky vem no teu país, ele vai pedir dinheiro. Todo mundo sabe disso. E ninguém gosta de um pedinte. Essa aqui é a verdade. Uma, duas, três vezes, vá lá. Quando é sempre, o pessoal começa a cansar porque tem outros problemas para resolver. Os países europeus não têm apenas a Ucrânia, né, com que se preocupar. Então a situação do Zelensky é bastante difícil. Né? A gente vê aí que já começam a haver rusgas dentro do governo. Vamos acompanhar essa situação. Nós estamos no inverno agora, né? Os ucranianos dizem que estão construindo essas posições defensivas, me dão um crédito para eles. A Rússia tem avançado bem, essa aqui é a verdade. Não sei se vai dar tempo da Ucrânia consolidar todas as suas posições defensivas, mas uma coisa a gente já pode dizer, né? Se houver uma negociação, e há uma possibilidade de existir alta em virtude de eleições americanas, etc., os russos estarão numa posição muito boa para obter ganhos diplomáticos nesse eventual acordo aí, cessar-fogo, trégua, o que quer que seja.